Uma das propostas mais importantes em tramitação no Congresso Nacional é a reforma administrativa. A PEC 32 seria uma das possibilidades do governo para garantir o pagamento do Auxílio Brasil sem comprometer o teto de gastos, já que reduziria o valor da despesa pela União com o funcionalismo público. O ministro Paulo Guedes acredita que a proposta pode ser aprovada ainda este ano, mas por causa dos lobbies e manifestações contrárias, o texto corre o risco de nem ser votado no período que antecede a eleição. Segundo o Observatório Nacional da PEC 32, desenvolvido pela Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, para monitorar a posição de deputados e senadores com relação ao texto da reforma administrativa, 215 deputados são contra a proposta, enquanto 245 se dizem favoráveis. Entre os senadores, a grande maioria ainda não se decidiu. Embora haja maioria de intenção de votos nas duas casas, a diferença é mínima. E para aprovar proposta de emenda à Constituição, é necessário o apoio de pelo menos 3/5 do plenário da Câmara, ou seja, 308 deputados. Isso em votação de 2 turnos. Sem o apoio necessário, a reforma administrativa, que já foi aprovada pela Comissão Especial, não tem previsão de ir ao plenário da Câmara. O professor de Ciências Políticas do IBMEC, Rodolfo Tamanarra, avalia que com tantas resistências em pleno ano de campanha eleitoral, a votação da proposta deve ficar para depois. Hoje, atualmente, o que se vislumbra no Congresso Nacional são muitas oposições à proposta de texto substitutivo à PEC 32, que é exatamente a PEC, que visa promover a reforma administrativa. Do ponto de vista da iniciativa privada, a percepção é que a proposta atual ela é tímida com relação às modificações que deveriam ocorrer e parece que do ponto de vista do serviço público, se entende que a proposta acaba retirando garantias que são fundamentais para uma atuação independente, isonômica e eficiente do serviço público. Então, apesar do tema ser da máxima importância, reitero, me parece que o governo brasileiro vai ter muita dificuldade de aprovar o texto nessa legislatura, em 2021, exatamente porque muitos interesses têm que ser compostos para que o texto possa avançar. Então, minha avaliação é de que, de fato, o tema ele vai se colocar em 2022, apesar das dificuldades que nós sabemos da aprovação de um texto como esse no contexto de ano eleitoral. O especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, destaca que a pressão dos servidores públicos pode assustar os parlamentares, pois eles compõem boa parte da base eleitoral. Existem lobbies muito fortes e muito importantes que querem postergar o máximo a análise dessas mudanças, dessas alterações, enfim, dessa PEC. Principalmente para o ano que vem, que vai ser um ano eleitoral. E sempre os lobbies, sempre os funcionários públicos, e as pessoas que seriam atingidas por essas mudanças têm um peso muito importante e os nossos políticos têm medo disso. Entidades, sindicatos e conselhos de servidores públicos se manifestam contra a proposta. O texto foi elaborado pelo governo federal e entregue aos deputados em setembro do ano passado. Após discussões na comissão especial, inclusive com a presença do ministro Paulo Guedes, a proposta foi aprovada pelos parlamentares na comissão, porém com uma série de alterações. O relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, do DEM, mudou vários pontos do texto apresentado pela equipe econômica do governo federal. Entre eles, a redução da remuneração e da jornada, que antes seria vedada e agora pode ser feita em períodos de crise fiscal limitada a 25% da carga. Na proposta inicial do governo, havia previsão de uma segunda fase de concurso público, com vínculo de experiência para a classificação final. Após a mudança do relator, o vínculo de experiência foi excluído, mas o servidor passará por avaliação de desempenho e poderá ser exonerado em caso de 2 avaliações insatisfatórias. A reforma administrativa acaba com vários benefícios dos servidores da administração pública, entre eles férias acima de 30 dias, adicional e promoção por tempo de serviço, licença-prêmio e aposentadoria compulsória como punição. Para o governo federal, a aprovação da PEC é necessária e urgente. O Ministério da Economia diz que vários estados enfrentam dificuldades para fazer investimentos e pagar em dia os servidores e afirma que a União enfrenta grandes desafios, vendo minguar ano a ano a capacidade de investimento,
Segundo a pasta, em 2019, a despesa com servidores ativos e empregados de estatais foi de 109 bilhões de reais, enquanto em 2008 foi de 45 bilhões. O professor de Direito Constitucional e procurador do Estado de Rondônia diz que o texto é prejudicial a todo o funcionalismo público e representa um retrocesso. O impacto que a reforma traz para o serviço público é notório, até porque a proposta de emenda à Constituição número 32 propõe uma visão subsidiária do Estado, onde o chefe do Poder Executivo decidirá quem irá ser parceiro do Estado, podendo inclusive, por decreto, extinguir, vejam só que absurdo, extinguir sem discussão e sem autorização do Parlamento, cargos ocupados e não mais apenas os cargos vagos, além dos ministérios. Abre, com isso, um precedente para que haja retrocesso no setor público, como acontece nos cargos em comissão, tendo em vista que estes já estão sendo lançados por nepotismo ou por algum tipo de apadrinhamento político. O prejuízo é imenso. Nós precisamos combater esse tipo de política que está sendo adotada na PEC 32, da reforma administrativa, em que pese tenhamos ciência da necessidade de aperfeiçoamento da administração pública, mas precisamos debater uma reforma séria e não apenas uma reforma politiqueira. A PEC 32 é prejuízo não só para a administração pública, mas como para toda a sociedade brasileira. É um retrocesso. O especialista em direito eleitoral discorda. Diz que o bom servidor público não precisa ter medo da reforma administrativa e que os parlamentares devem superar o lobby e focar no bem do país. Muitos deputados e senadores têm medo de desagradar uma determinada corrente, um determinado perfil de servidores públicos e terem prejuízos nas suas campanhas eleitorais nos seus estados. Mas é importante lembrar que o bom servidor público, o bom funcionário público não tem que ter medo de perder direitos ou de quaisquer alterações. Quem tem que ter medo é aquele mau funcionário, aquele que não trabalha, é aquele que não cumpre as suas obrigações e mesmo assim recebe, e mesmo assim tem férias, e mesmo assim tem uma série de benefícios que o cidadão comum não tem. O mau funcionalismo, aquele que trabalha de forma incorreta, indevida, tem sido premiado praticamente desde a Constituição de 88. E o brasileiro, o cidadão brasileiro não aguenta mais. O cidadão brasileiro quer serviços, quer uma qualidade de serviços e principalmente quer que aquele servidor, aquele funcionário que não trabalha direito possa ser cortado, possa ser eliminado do serviço público sem um monte de garantias que existem hoje. Vamos torcer e vamos cobrar, esse é o papel da sociedade, é o papel dos eleitores, que eles pensem no Brasil, pensem na sociedade e na melhoria dos serviços públicos e tirar aqueles que não trabalham, aqueles que estão lá só pelos salários, pelas vantagens, sem dar a contrapartida, sem cumprirem as suas obrigações. O Brasil não merece maus funcionários, ao contrário, o Brasil merece e tem que tratar bem e tem que cuidar daqueles que cumprem as suas obrigações e trabalham corretamente.